Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, como é bom esse cumprimento lindo ao internauta também que interage conosco, que nos assiste. Obrigado por mais um dia o Senhor nos dá e nos conceder a honra de aprendermos com Ele em Sua palavra, palavra maravilhosa do Senhor. Por isso, nesta noite, já estaremos desenvolvendo nessa doutrina essa temática fogo virtuoso. Com certeza será mais um aprendizado nesse culto de doutrina. Fogo virtuoso. Muito bem, então vamos, nesse momento, para Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, passagem conhecidíssima da Igreja do Senhor. Lucas 12, 49. Lucas 12, 49. Diz assim a palavra do nosso Deus em Lucas 12, 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Senhor Deus, glorioso Pai, como és magnífico, como és esplendoroso ao permitires a nossa reunião, a nossa congregação contigo, juntamente conosco em teu altar, já com os 5 minutos de oração, já com essa linda e gloriosa ministração, esses lindos e gloriosos louvores, e agora com certeza o Senhor nos dará a honra, a satisfação de te servir também, Pai. Através da tua palavra, dá-nos a referida honra de sabermos que esse ministério de louvor já entronizou a tua glória nesse lugar e nós apenas vamos dar continuidade. E que essa palavra, como sempre, possa vir do teu trono para as nossas vidas, consolando, exortando e edificando a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, igreja do Senhor, eu quero novamente ler Lucas 12, 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Então essa palavra firme, essa palavra incisiva, essa palavra fortíssima do Rei Jesus, nos dá o entendimento do que ele queria. Tocar fogo sobre a terra. E quisera, diz ele, quisera eu, disse o Senhor, que essa terra já estivesse a arder. Então o Senhor também nos veio trazer um incêndio virtuoso, um incêndio virtual. Ele veio para lançar fogo sobre a terra e ele próprio categoricamente nos avisou de que quisera que este fogo já estivesse a arder. Muito bem, então a vontade principal, a vontade maior do nosso Senhor era a de que o Espírito Santo, através da sua própria glória, do seu próprio poder do Senhor, se alastrasse em poder sobre a terra ao ponto de fazê-la arder com a presença do Senhor. Muito bem, então vamos prosseguindo e com muita atenção vamos aqui a Lucas capítulo 9, de 54 ao 56. Lucas, capítulo 9, de 54 ao 56. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Todos nós conhecemos esta história interessante que nos remete para o momento em que os discípulos Tiago e João, vendo a repulsa, vendo a rejeição que sofrera Jesus nesta aldeia narrada em Lucas, eles daqui a pouco vão para outra aldeia, mas eles questionaram: mestre, a conjectura é essa, virtual, poderosa. Mestre,
já que eles te rejeitam, tu queres que nós clamemos, que nós peçamos fogo do céu para consumi-los? E o Senhor, vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim para destruir as almas, eu vim para salvá-las. Então, eles saíram daquela aldeia que rejeitou ao Senhor e foram para outra aldeia. Então, Jesus foi categórico aqui em mostrar aos discípulos que o fogo dele, o qual e pelo qual ele queria fazer arder a terra, não era um fogo destruidor, não era um fogo eliminador de almas, mas era um fogo virtuoso, virtual, que queria salvar e nunca destruir. Amém? Muito bem, amados. Então, nessa visão, nós podemos até ver e conjecturar algo tremendo. Onde, pastor? Houve, e há muito tempo atrás, eu não vou citar nomes, não foi na igreja, foi via televisiva, uma pessoa que, pregando, referiu-se a essa possibilidade de Tiago e João terem pedido fogo do céu para consumir os incrédulos, referindo-se eles, ou o pregador, à época, a uma eventual visão bíblica, para que eles, então, pudessem manifestar-se, Tiago e João, pedindo fogo do céu. Esta palavra se encontra, e eu quero ler primeiro com a amada igreja, segundo livro dos Reis, no segundo livro dos Reis, capítulo 1, segundo Reis, capítulo 1, somente o versículo 10. Amém? Somente o versículo 10. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele, o capitão dos 50 e aos seus 50. Então, amados, referindo-se a essa situação, conjecturou, obviamente, um herege de que João e Tiago estavam querendo que descesse fogo do céu para consumir os incrédulos, que não quiseram crer no Senhor. Mas Jesus foi categórico: vós não sabeis, ou vocês não sabem, a que espírito vocês pertencem. Eu não vim para destruir os homens, mas eu vim para salvar as almas. Alguém diria: pastor, igreja, vamos juntos imaginar, discernir. Será que esse capitão e os 50 deles não tinham uma alma? Sim ou não? Tinha, vocês sabem que tinha uma alma, né? Um homem sem alma, ele é cotó. Cotó não, termo esdrúxulo. Ele é aleijado, ele não é completo. Então tá, mas vamos então ver qual era a situação. Deixa eu narrar para vocês. Segundo dos Reis, eu li só o 1:10, mas eu vou narrar para vocês. Foi uma colocação. O rei Acabe havia morrido, e em seu lugar levantou-se Acasias, rei de Israel Norte, Samaria. Acasias levantou-se no lugar de Acabe. Reparem que outro dia a presbítera Grace nos pregou de que Elias, após a matança dos falsos profetas de Baal, dos poste-ídolos, ele foi, deitou-se e efetivamente não pediu para morrer. Ele apenas foi e disse: Senhor, se quiseres, leva minha alma, porque eu não sou melhor do que meus pais. Então ele ali descansou na esperança de que Deus poderia levá-lo. Não que ele quisesse morrer, ele não queria mais lutar. Ele estava já cansado diante de acusações, de afrontas de Jezabel, seu esposo Acabe, que queriam matá-lo, e ele então vai descansar. E ele diz: Senhor, se tu quiseres levar-me, leva-me. E de repente o Senhor acorda, muito bem, magnificamente pregado pela nossa presbítera Grace, e diz: olha, Elias, levanta e come, dispõe-te, vamos lá, vamos trabalhar. Tem muita coisa para fazeres ainda. Então morreu Acabe, e Elias continuou. Agora repare que coisa linda. Olha o que Elias tinha que fazer ainda. O que foi isso, pastor? Quando Elias estava ali, e de repente ele viu, lá vinha um capitão de 50, com 50 subordinados, soldados,
e disseram para Elias: desce, o Acasias está te chamando, desce. Vamos pegar o fio da meada? Vamos. O que aconteceu? Acasias mandara mensageiros para fazer um sacrifício ao deus de Ecrom, ao deus Baal-Zebubi. Olha o nome invocado, Zebubi. Ao deus Baal-Zebubi, que era deus de Ecrom. Então o Acasias adoecera, ficara acamado, doentíssimo, não tinha condições nem para levantar-se, nem força. Então ele manda os mensageiros que vão sacrificar a Baal, Zebubi, e no caminho encontraram quem? Elias. E Deus disse: vai e fala o que eu estou te mandando. E Elias apareceu, confrontou os mensageiros e disse: não há Deus em Israel. Os mensageiros, meio que boquiabertos, pálidos, ficaram olhando, e Elias fala: existe um Deus vivo, um Deus único em Israel. Como é que o vosso senhor, no caso o rei Acasias, manda vocês sacrificarem a um falso Deus, com D minúsculo? E eles, perplexos, perguntaram: qual é o recado? Ele falou: é o seguinte, vocês vão voltar ao rei de vocês e dizer o que o Deus vivo manda eu te falar. E o cidadão atônito olha para Elias: o que mandou o Deus vivo dizer? Dize ao rei Acasias que da cama em que ele subiu, ele não mais descerá, e certamente morrerá. Então vamos lá, lembrar da mensagem? O que foi que Deus mandou Elias falar para os mensageiros de Acasias, que foram enviados para sacrificar a Baal Zebub, deus de Ecrom? Qual foi? Da cama em que subiste, não mais descerás, e certamente morrerás. Os mensageiros acompanharam o raciocínio, clamaram a Baal Zebub, que ainda estava dormindo, junto com toda a baulada, abalada, e nada de resposta. E chegaram ao rei Acasias e: olha, rei, nós encontramos pelo caminho um cara que parece ser profeta. E ele falou: dize ao rei de vocês que só há um Deus vivo, real e verdadeiro, que manda dizer a Acasias: da cama em que subiste, não mais descerás, e certamente morrerás. O rei atônito disse: descreve-me a aparência desse camarada. Porque eles não sabiam o nome. Aí o cara: olha, é um cara que está com peles, amarrado aqui no meio com uma faixa, um cara invocado. Aí o rei imediatamente lembrou-se da matança dos profetas falsos, do fogo que desceu do céu, e disse: é Elias, o tesmita. E os mensageiros disseram: já que tu falas, rei, é esse mesmo. Aí o rei: então tá, eu vou fazer o seguinte, vou pegar o primeiro capitão de 50, que vai levar quantos? 50. Se era de 50, era de 50, não era de 100. Eu vou pegar esse capitão cabra macho e vou dizer para que ele traga aqui Elias na marra, para que Elias diga o que quer de mim. E lá está Elias no montezinho, orando, ali comendo a comidinha dele. Aí lá vem o capitão, junto com seus 50, e diz: desce. Olha o cara marrudo, desce. Aí Elias olhou para eles e pensou: rápido não vem de Deus, porque se viesse de Deus, Deus falou que eu vou falar para o cara, dá esse recado. Eu já mandei pelos mensageiros, agora quero falar pessoalmente com ele. Mas esse camarada mandando eu descer, desce! Aí Elias parou e disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma esse capitão e os seus 50. Labareda de fogo desceu do céu e acabou com a vida do capitão e dos seus 50. Muito bem, não satisfeito, o rei mandou mais um capitão, mais maluco ainda do que o primeiro.
com 50 soldados mais empedernidos do que os primeiros 50. Vai e traz esse camarada aqui, nem que seja na marra. Manda ele descer do monte e vir aqui comigo. Doente, não podia descer da cama. O nosso Elias falara, através de Deus, que ele não desceria da cama e que certamente morreria. Lá vem o capitão dos 50. Desce! Esse era mais maluco. Desce agora! Aí Elias, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma esse capitão e os seus 50. Labareda de fogo lambeu e matou o capitão e os seus 50. Reparem que aí havia uma luta entre as trevas de Baal. Como é o nome do cara? Exatamente, de Baal Zebub e o deus falso Ecrom, que confrontaram o profeta de Deus. Fogo! Morreram mais um e seus 50. E Elias ficou lá: Senhor, na hora certa tu falarás comigo. Quando é que eu vou lá com esse camarada? Não satisfeito, o rei mandou o terceiro. Esse já foi cabreiro. Esse foi, meu Deus, serei mais um a ser devorado pelo fogo. E lá foi ele se aproximando de Elias, e Elias lá calmo, tranquilo, sossegado. E o camarada chega e diz: meu Senhor, com S minúsculo, tem misericórdia da minha vida. Aí o Elias olhou para ele e Deus disse: olha, deixa ele acabar de falar. Tem misericórdia de minha vida e dos meus soldados. Tem minha vida por preciosa, por favor, não manda fogo, profeta, porque eu estou aqui contrito. Eu quero te dizer que eu sou da paz. Aí Deus diz para Elias: vai com esse, desce que esse vai te levar ao rei. Vai e dá o meu recado. Vai e não temas que ele não te fará mal. E o cara se ajoelhou, se prostrou, e os 50 se ajoelharam, e os 50 levantaram as mãos, e Deus vai. Aí lá desceu Elias com o capitão e 50. Chegou lá na presença do rei, o rei olhou e ficou perplexo. Poxa, esses conseguiram. Aí Elias olha para ele e diz: assim diz o Senhor, da cama em que subiste não descerás, e certamente morrerás. O rei morreu. Irmão, porque Deus é assim. Ele confronta o mal, ele confronta a falsa divindade com o seu fogo devorador, com o seu fogo virtuoso. Mas não o que o João e Tiago queriam fazer. Queriam acabar com uma cidade porque eles não aceitaram Jesus, rejeitaram o Messias. Então eles queriam: quer fogo, Senhor? Vamos acabar com essa lambança aqui? Não, calma. Eu não vim para destruir, mas vim para salvar a vida desses e dessas almas. O mesmo Senhor que lá atrás executara 185 mil assírios num arraial. O Senhor, o anjo do Senhor, agora encarnado, feito carne, usou de misericórdia com Nazaré, com outras localidades que o rejeitaram, com Tiro, com Sidom, para que ele não destruísse aquele povo. Então, nesse momento, você entendeu a distinção, a diferença entre o confronto entre Acasias, o falso deus Ecrom, Baal-Zebub e os capitães de 50. 2 foram executados, morreram ao todo quantos? Quanto? 102. 2 capitões e mais 50. Perfeita matemática. Bom, vamos lá então. Prosseguindo. Quantos estão discernindo? Amém. Êxodo, capítulo 3, versículos de 2 a 3. Êxodo, capítulo 3, de 2 a 3. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, Moisés disse para si:
irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Então vocês conhecem essa mesma leitura, né, amados? Isso. Então vocês conhecem essa leitura e sabem o que Deus falou quando ele aproximou-se da sarça. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisas é santo. Tira o teu senhorio, tira, porque aqui o Senhor, o Rei, o Senhor sou eu. Então, o Moisés foi ver aquela maravilha, uma sarça, uma brasa que não apagava, que estava acesa, e ele ficou horas vendo aquilo, e ele percebeu que era algo sobrenatural, que era algo maravilhoso, que era algo espiritual, e foi para lá ver aquela maravilha do Senhor. Em Êxodo 19, verso 18, em Êxodo 19, verso 18, está escrito: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu, como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o povo lá, Moisés já tinha orientado, não se aproximem, a parada aqui é com Deus, e Moisés estava lá atônito, vendo aquela fumaça, como de fornalha, aquele fogo, e o monte tremendo pouco, medianamente, grandemente. Era tremor mesmo, amados, a presença gloriosa do Senhor. Em Números, capítulo 11, versículos de 1 a 3. Números 11, de 1 a 3. Queixou-se o povo de sua sorte. O povo, olha lá. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo, o povo ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando Moisés ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que se chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Varreu as extremidades do arraial e não matou ninguém, mas fogo consumidor desceu ali. Fogo maravilhoso do Senhor, e o lugar se chamou de Taberá. Vamos caminhando, temos tempo, mas vamos cumpri-lo. Vamos lá então. Eu já li Números, né? Agora vamos então a Jeremias. Estamos caminhando, vamos com muita sabedoria dar sequência. Jeremias capítulo 23, de 29 a 30. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha, e martelo que esmiuça a rocha? Portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Olha que coisa linda que Deus fala. E tem aí fora, queridos, aí fora, tem igrejas maravilhosas, sabedores somos disso. Tem igrejas boas, sabemos disso. Mas deixa eu lhe falar. Olha o que o Senhor está dizendo. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça, que dilacera, que mói a penha. Portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam, que roubam, que extraem, que subtraem as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Em outras palavras, a palavra do Senhor é fogo e martelo para os falsos profetas. A palavra do Senhor, ela dinamita a rocha, ela é fogo consumidor, e ela é contra os falsos
profetas que furtam, que roubam, quem acrescentar ou tirar alguma coisa dessa palavra, acrescido ou diminuído será em sua vida. Então, nesse momento, o Senhor coloca de forma linda: a minha palavra não é fogo, não é martelo que esmiuça a rocha. Por isso, igreja, temamos com amor, é claro, não é um temor de fobia, não é um temor de estarmos espavoridos, não. É um temor de lealdade, de amor, em nos centrarmos na sua palavra e não tirarmos dela, e não adulterarmos essa palavra. Muito bem, agora caminhando com sabedoria. Vamos lá. Quantos aqui já entenderam, e é claro que sim, apenas vamos relembrar alguns pontos. Quantos aqui sabem e têm a convicção exata de que o Senhor é fogo virtuoso? Amém, amados? Com certeza. Agora, contra os falsos profetas e contra os ataques do inferno, ele é fogo consumidor mesmo. Ele põe para lascar. Pode vir com 50, com 100, ele vai mandar fogo, amém? Glória, porque a palavra dele é fogo. Muito bem. Vamos lá, então. Acompanhem com visão e vamos fazer algumas leituras já. Dá tempo. Mateus 3,11. Disse João Batista, e vocês lembram: eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A quem e sobre quem João Batista estava se referindo? Há dúvidas na plateia? A Jesus, ao Messias. Então João Batista falou: olha, eu batizo com água para arrependimento. E todos nós sabemos que João Batista tinha a convicção de que a água era um símbolo. A pregação dele era tão poderosa, era tão convincente, era tão incisiva, que ele sabia que a água era um símbolo, até porque depois Pedro acrescenta que a água não tira pecados, não lava a consciência, mas é uma indagação de uma boa consciência. Então ele fala: eu vos batizo com água para arrependimento. No original, como símbolo do arrependimento. Você vai para outras passagens, isso é concordado. Mas, olha o que ele diz: mas aquele que vem depois de mim, ele era o precursor, João Batista, aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e, olha essa conjunção aditiva, de adição, Espírito Santo e com fogo. 2 elementos, Espírito Santo e fogo. Muito bem. Nessa noite, eu peço que nós estejamos atentos agora para a leitura. Nosso pastor Haroldo, que nos dá a honra de sua visita, o nosso pastor dirigente lá da Igreja do Cidade de Deus, excelente pastor, com sua esposa presbítera Neubis, nos lerá e nós atentamente ouviremos Atos 1, de 1 a 3. Todos nós, em Atos 1, de 1 a 3, os que puderem acompanhar, o nosso pastor nos lerá Atos 1, de 1 a 3. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes, também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Perfeito, meu pastor, perfeito. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Quem está escrevendo? Lucas, que escreveu o Evangelho, para ele, livro de Lucas. Lucas diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, porque agora ele estava escrevendo Atos dos
apóstolos. Entenda isso para que você pegue o fio da meada. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O que é isso? Evangelho de Lucas. Até o dia, atenção, em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, através do Espírito Santo, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Mas repare, antes de ser elevado às alturas, continuou lendo o nosso pastor, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, que não se podiam contestar, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Muito bem. Pastora Nayuf, minha linda e amada esposa, ungida do Senhor, nos lerá agora, por gentileza, pastora, com toda a cautela, é claro, Atos 1, de 4 a 5. É a sequência da leitura do pastor Haroldo. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E durante esses 40 dias lidos pelo pastor Haroldo, em que ele comeu, ensinou coisas concernentes ao reino de Deus, ele estava ali e leu a pastora, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual promessa, ele, olha lá, ele disse: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Amém, igreja? Muito bem. Entenda algo. Antes de irmos a Atos de novo, só faça ouvir, depois você vê em casa. Em João 20, 22, antes de ausentar-se, Jesus chega com os discípulos numa reunião e faz o quê? Bafeja. O que é bafejar? Soprou sobre eles e disse o quê? Recebei o Espírito Santo. Porque olhem para cá, Jesus é quem dá o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Quem é que batiza com o Espírito Santo? Jesus. Quem foi que de dentro de si soprou, bafejou em 20, 22 de João sobre os discípulos, dizendo: recebei o Espírito Santo? Quem? Jesus. Então, muitos pensam e acham que o Espírito Santo pega alguém para batizar. Quem batiza é Jesus, mas o Jesus é o próprio Espírito, tá bem? Para que não confundamos. Então, Jesus nos batiza com o Espírito Santo. Mas vamos voltar a esse raciocínio de Atos. Comeu com eles, andou, comendo com eles, não se ausentem de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Muito bem. Atos capítulo 1, de 6 a 8, nosso presbítero Luciano Gonçalves, por gentileza, que nos possa ler. Atos 1, de 6 a 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures do reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Muito obrigado, presbítero Luciano. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Jesus imediatamente entendeu. Eles queriam que Jesus tirasse Israel do senhorio colonial de Roma. Mas Jesus disse: olha, não vos compete saber isso agora. Porém recebereis, era o Espírito Santo. Ele mandou que não se ausentasse até que do alto fossem revestidos de poder. Em João 20, 22, ele bafejou, ele soprou. Mas agora ele ia mergulhar. O que é mergulho? Batismo, imersão. Aí ele fala, então, os que estavam, será essa? Não vos compete, leu Luciano no 7. Conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mais 8. Mais. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, tanto em Samaria, Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria até aos confins da terra. Nessa noite, igreja, repare que João Batista disse que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E ele veio para isso. Eu peço que a nossa linda e ungida presbítera Andreane Gonçalves nos leia Atos 2, de 1 a 4. Atos 2, de 1 a 4. Atentamente ouçamos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Oh, glórias! Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, já lido pela nossa presbítera, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então o Senhor os batizou, os encheu, e a sinalização de línguas e com fogo ocorreu. E eles todos que estavam ali reunidos, eram nove cidadanias de judeus mesopotâmios, judeus da Panfilha. Esqueçamos esses 9 para não demandarmos tempo. Passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concedia que falassem. Amados, nesse momento, deixa eu dizer algo para você. Você já pode estar cheio do Espírito Santo. Você já pode ter o bafejo, o sopro do Espírito Santo. Mas o Senhor também, e os que são já batizados, agradeçam a Deus. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Mas aqueles que ainda não têm poder para testemunhar, que ainda se sentem tímidos, envergonhados, saibam que esse batismo com Espírito e com fogo é poder para você testemunhar. E quem faz isso é Jesus, porque é muito mais poderoso. Foi e é muito mais poderoso que João. João batizava como símbolo de arrependimento, pregação maravilhosa, veemente, corajoso, homem de Deus, mas usava água. E glória a Deus por isso. No tempo do Velho Testamento usou-se água. E nesse momento Jesus vem e nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então esse fogo virtuoso deve estar na minha, na sua, nas nossas vidas, para que ao abrirmos a boca saia poder para testemunharmos as grandezas do nosso Deus. E nessa noite, não se preocupe, não coloque nisso a sua, digamos, força, mas fique sim, claro, preocupado e admita sim que você pode e deve ser batizado com o Espírito Santo a hora em que você entender que é Jesus quem o faz, que é Jesus no seu poder. Então nessa noite, todos nós aqui
Claro que já nos convertemos, temos o Espírito Santo, o bafejo, o sopro, mas temos que ter também o poder para testemunhar. Se não há em nós o poder para testemunharmos, é porque nos falta algum aditivo, é porque nos falta algum toque sobrenatural. Então, nessa noite, o nosso Deus é fogo virtuoso e Ele está aqui, agora, para nos encher, para nos fazer novas criaturas, como sempre, para nos reforçar, para nos consolidar essa visão de reino celestial e para que entendamos que devemos ter a nossa confiança exercitada, que não somos os que retrocedem, mas somos os que avançam para a conquista. Porque quem fez a promessa é fiel. Se tardar na nossa cronologia, espera, porque não falhará. Ele virá, ele está vindo e nós vamos aplaudi-lo agora. Ó Deus vivo, os aplausos são teus. A ti pertence a honra e a glória do teu povo. Nesse momento que o ministério de louvor suba, para que juntos possamos cantar com esse ministério lindo, aguerrido, corajoso, vitorioso, as tuas grandezas. Unge-nos, Pai, como tens feito, e usa mais uma vez esse ministério para abençoar a tua igreja, para abençoar o teu corpo. Em nome de Jesus. Amém.